Bom, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o projeto que foi elaborado durante o segundo semestre de 2024 para a 3 da UC de Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos. O projeto foi passado a proposta de uma otimização logística com múltiplos centros de distribuição. Eh, Nosso orientador foi o professor Glauber. Os membros do grupo foram o Alan, o Alan Patrick de Souza, o Gabriel Hinojosa Ferreira, o Guilherme Leite de Castro, Matheus de Luna Matos e eu, Renan Andrade Medeiros. Do projeto, um breve objetivo sobre ele é que durante esse último mês, a gente teria que desenvolver uma atividade para desenvolver de uma forma algorítmica para otimizar o processo logístico de entregas, aproveitando múltiplos fatores, como ele sendo o centro de distribuições, e a ideia seria minimizar o tempo e a distância dos centros de distribuições mais próximos. Além de otimizar o tempo e a distância, seria também diminuir, tipo, para a gente poder apresentar ah, em, em, em dados os reais valores das questões de custos com frota, né? Então, o centro logístico, ele distribui através da sua frota as suas cargas para entrega. E aí, se um centro logístico tem problemas para fazer essa distribuição, acaba que impacta o faturamento da empresa, né? Eu sou o Gabriel Hinojosa e eu vou conversar aqui um pouquinho sobre a definição do nosso problema, né? Como a gente escolheu todo esse processo e explicar um pouco do que a gente veio trazer aqui. Aqui, o nosso problema ele consiste no seguinte: nós temos aqui uma empresa de logística que ela opera com 4 centros de distribuição distintos que estão estrategicamente localizados em cidades como Belém, Recife, São Paulo e Curitiba. E cada centro desse, ele é responsável por atender algumas áreas específicas que coordenam o envio dos caminhões para a entrega dos produtos. E, atualmente, essa empresa enfrenta alguns desafios que estão relacionados à alocação e roteirização das entregas. E aí já vem o começo do nosso problema. E aqui, para a gente poder resolver isso, a gente pensa no seguinte, que o nosso principal objetivo é o quê? É otimizar todo esse processo, é deixar toda essa parte logística muito mais facilitada. E a gente vai buscar otimizar operações de transporte, assegurando que todas essas encomendas possam ser entregues dentro do prazo, enquanto a gente por aqui busca reduzir o máximo dos custos totais aqui da empresa logística. E esses custos são relacionados com o tempo e a distância percorrida, por exemplo. E para isso é crucial considerar alguns diversos fatores, como por exemplo, capacidade de carga, ou então, por exemplo, os limites diários da operação e a seleção do centro de distribuição mais eficiente para cada destino também. E junto com isso, a gente pode partir aqui agora para a nossa análise de requisitos. Nessa análise de requisitos, a gente pode verificar aqui alguns como. A gente pode separar aqui alguns como funcionais e não funcionais. Aqui, para os requisitos funcionais, que são as ações que o sistema deve realizar, a gente tem aqui, por exemplo, uma possibilidade de cadastrar os caminhões e a possibilidade também de cadastrar as encomendas. E como não funcionais, né, que é algo crucial que assim o sistema pode não funcionar, é que cada caminhão ele tem uma carga limite que pode ser transportada e cada caminhão também tem um tempo operacional diário que não pode ser ultrapassado de forma alguma. E junto com isso também temos aqui, por último, as regras de negócio que foi imposta aqui pela empresa, que as entregas devem ser feitas no menor tempo possível sempre. E nenhum caminhão deve passar a noite fora do CD, do centro de distribuição. Ou seja, a encomenda ela só vai ser entregue se a distância estiver totalmente dentro do limite operacional do caminhão. Me chamo Guilherme, faço parte aqui do grupo.
Hoje eu vou falar um pouco sobre as estruturas de dados que escolhemos para o projeto. E, bom, vamos lá, né? Primeiro, vamos definir aqui, são 5 entidades principais, 3 de entradas, uma que seria calculada e uma de saída. Bom, começando pelo centro de distribuição, a gente teria uma lista, né? Gravando todas as unidades, no caso. E realmente bem simples, uma lista. Seguindo para as encomendas, a gente processa as encomendas como uma fila. Primeiramente, a ideia seria receber do banco de dados e uma fila desordenada, né? Aí a gente ordenaria com base no prazo de entrega para facilitar a prioridade, né? Para atribuir uma prioridade de entrega a cada encomenda. Bom, partindo para os caminhões, a gente recebe uma lista também, só que aí no caso a gente transforma ela em um dicionário, usando como chave o ID do centro de distribuição, que futuramente vai auxiliar a gente na pesquisa quando a gente for fazer o roteamento desses caminhões. Bom, aí a gente parte para o grafo, no caso seria uma matriz de adjacência, onde os vértices seriam os centros de distribuição, as unidades, e os destinos, né, ligando entre eles. E as arestas seriam a quantidade de horas de deslocamento entre cada centro de distribuição e o destino. Bom, aí no caso a gente tem todo o processamento, né? E a gente parte para as entregas, que seriam uma lista também. Que no caso estariam ordenadas de acordo com o prazo de entrega. Como a gente usa como base as encomendas, que já estão ordenadas, a gente cria uma lista com as entregas para posteriormente ser passado para um próximo setor, alguma coisa assim, né? Essa seria a ideia. A implementação do algoritmo, o código ele foi desenvolvido para gerenciar a entrega por meio de três entradas principais. Uma lista, então a gente passa uma lista com as encomendas, então são elas os itens que vão ser distribuídos, e aí eles vão ser organizados para passar a distribuição para os CDs, que são os centros de distribuições, com os dados operacionais e geográficos. Então, tipo assim, o CD 1 atende a região sudeste, o CD 2 atende a região centro-oeste, CD 3 a nordeste e assim por diante. E aí a gente atribuiu os dados operacionais e geográficos. E aí a gente também tem as listas de caminhões, que a gente fez com que eles transformassem um hash map para facilitar associações com o CD. Aí, a gente criou um grafo onde os CDs são os vértices que conectam as rotas com os pesos que representam e o tempo de deslocamento de um lugar para o outro. E aí, o algoritmo Dijkstra, ele é aplicado para identificar as rotas mais curtas, priorizando a ordenação dos destinos. Na lógica da entrega, os CDs eles são revisados pela proximidade do destino. Então, a encomenda é repassada lá da lista para o CD mais próximo busca através do hashmap o caminhão, e aí o caminhão subsequentemente vai fazer a entrega através das vértices mais curtas, né, que a gente aplicou aqui. Olá, professor. Me chamo Alan Araújo. Estarei falando de testes e resultados. Nós temos dois cenários. O cenário número 1, com poucas entregas e rotas curtas. Este cenário ele simula um ambiente com volume reduzido de entregas e rotas relativamente curtas entre os centros de distribuição e os destinos. O objetivo é verificar o funcionamento básico do sistema em condições controladas e menos complexas. Nas configurações, nós temos 10 encomendas. Os centros de distribuição são 4, sendo eles Belém, Recife, São Paulo e Curitiba. Os caminhões disponíveis são 12, distribuídos igualmente entre os CTs. A distância média é de 50 a 200 km. Resultados obtidos. As rotas escolhidas, todas as encomendas foram alocadas ao centro mais próximo, ao CT mais próximo, garantindo a eficiência de distância e tempo.
O tempo total de viagem foi de 48 horas acumulada entre todas as rotas. O uso de caminhões foram 8, utilizados com uma taxa média de ocupação de 85%. Então agora nós temos o cenário número 2, com muitas entregas e rotas longas. Este cenário ele representa um ambiente mais desafiador, com um grande volume de entregas distribuído em rotas extensas. O objetivo é avaliar o desempenho do sistema em situação de alta demanda e uma maior complexidade logística. Em sua configuração, temos o número de 100 encomendas. O centro de distribuição são os 4 também. Caminhões disponíveis, temos 30, distribuídos proporcionalmente à capacidade de CTs. E a distância média é de 100 a 1.200 km. Os resultados obtidos, temos as rotas escolhidas. As encomendas foram distribuídas de maneira equilibrada entre os CTs, priorizando sempre o mais próximo e respeitando a distribuição, as restrições de capacidade e a disponibilidade de caminhões. O tempo total de viagem foi de 650 horas acumulado entre todas as rotas. O uso de caminhões foram 28 caminhões utilizados com a taxa média de ocupação de 92%. As entregas atrasadas, apenas 3% das entregas não atenderam ao prazo estimulado devido à indisponibilidade dos caminhões entre os CTs específicos. Os testes realizados demonstram que o sistema é eficaz em cenários simples e robustos, em condições mais complexas. Olá, professor, eu sou o Matheus de Luna Matos. Vou apresentar aqui para o senhor um pouquinho sobre a conclusão. Bom, basicamente o projeto que desenvolvemos, ele oferece uma solução eficiente para o desafio de otimização logística, integrando algoritmos avançados com estruturas de dados robustas, tudo pensando para gerenciar rotas, encomendas e recursos de forma dinâmica. Nós utilizamos técnicas como filas, dicionários, listas e grafos para criar um sistema que consegue calcular as rotas mais curtas, alocar os caminhões de maneira estratégica e garantir que a maioria das entregas sejam feitas dentro dos prazos estabelecidos. E os resultados mostram que o sistema é bastante eficiente em cenários mais simples e que é escalável o suficiente para lidar com demandas mais complexas, com tempos de execução dentro do esperado. No entanto, identificamos um gargalo no processo de roteamento, especialmente quando lidamos com rotas mais longas ou com um volume muito grande de dados. E para mitigar isso, nós aplicamos técnicas de pré-processamento, o que trouxe melhorias no desempenho. Vou também explicar um pouquinho sobre a próxima fase que nós pensamos para o nosso projeto. Bom, basicamente nós temos algumas propostas, de melhoria para o sistema e estamos pensando em implementar funcionalidades como a realocação dinâmica de caminhões e adotar estratégias de paralelismo nos cálculos de rotas. Isso ajudará a tornar o sistema mais flexível e adaptável às necessidades do mercado logístico, que está sempre em evolução. Bom, em resumo, o projeto atingiu nossos objetivos iniciais, proporcionou uma base sólida para a otimização das entregas. Além disso, tem um grande potencial para ser evoluído e aplicado em cenários logísticos reais, que exigem soluções mais complexas. Muito obrigado, professor, pela atenção.